Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome por esta parábola tão maravilhosa, parábola da graça, parábola da restauração, parábola de expectativas, parábolas de rompimento, mas parábola também de reconciliação. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em cada coração aqui nesta noite. A começar em mim, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, penso que esta parábola, embora ela foi colocado o nome de parábola do filho pródigo, ela poderia muito bem receber o título, talvez, da parábola do pai que espera, do pai que tem expectativas, do pai que tem anseios no coração pela volta e pelo retorno do filho. O Senhor Jesus, ele conta essas 3 parábolas, a da dracma, ele conta a parábola da ovelha e ele conta a parábola do filho pródigo, visando com isso dar uma resposta aos escribas e fariseus que estavam questionando o fato dele comer, dele se relacionar com aqueles que, do ponto de vista da religião, ele não deveria. E Jesus então procura mostrar qual é a atitude de Deus para com aquele que se perdeu. O que é que Deus faz para com o homem perdido? Deixa-o no seu estado de perdição? E Jesus vai dizer que não, que Jesus vai dizer que Deus é aquele que procura o pecador, que vai atrás do pecador, que quer reconciliar-se com o pecador. E a parábola do filho pródigo, irmãos, é uma coisa maravilhosa demais, linda demais, porque o filho pródigo é a representação da humanidade que se rompeu com Deus, que se afastou de Deus, que vive completamente uma vida alheia de Deus, ao passo que o filho mais velho que fica na casa do pai,
está nele representado aqui os escribas e fariseus. Pessoas que poderiam desfrutar da comunhão com o Pai, mas que não fizeram. Pessoas que tinham tudo para ser próximos do Pai, mas não estavam sendo. Pessoas que tinham tudo para ter comunhão com o Pai, mas eles não estavam fazendo. Então Jesus, contando essa parábola, ele visa atingir esses dois públicos. Ele visa levar uma palavra para os escribas e fariseus, visando fazer com que eles se identificassem no filho mais velho, no filho revoltado, no filho que não se alegra, no filho que não vibra pelo fato do filho mais novo, do irmão mais novo ter voltado, restaurado, reconciliado. Jesus então, de maneira muito amorosa, ele então queria trazer-lhes uma palavra também, mas a parábola destaca a alegria de Deus, a expectativa de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria permeia as três parábolas. A alegria e a celebração está presente nas três parábolas. E eu penso, queridos, que num dia tão especial como esse, onde nós celebramos o Dia dos Pais, embora não tem jeito, né? A gente só ganha presente mesmo nas datas dessas, não tem jeito. Não tem jeito. Tem jeito, passou, pronto, segunda-feira a vida continua, a rotina continua, não é? Mas hoje sempre sai alguma coisinha, louvado seja Deus, irmão, sempre sai alguma coisinha, não é? Então, mas aproveitando uma situação como essa, e se nós lermos a história, por exemplo, como que é curioso, dentro de algumas civilizações como do Império Romano, como que os pais, eles eram detentores de uma autoridade assim, absurda em relação aos seus filhos. Os pais, eles poderiam, caso eles assim o quisessem, eles poderiam sacrificar os seus próprios filhos, eles poderiam matar os seus próprios filhos, eles poderiam entregar os seus próprios filhos para outrem. Enfim, eles tinham assim, quase que uma total autonomia em relação a fazer o que bem entendesse em relação aos seus filhos. Mas a fé cristã, ela não apenas regulamenta, ela norteia, ela direciona de uma maneira assim muito equilibrada acerca da responsabilidade dos pais para com seus filhos, mas também falando das responsabilidades dos filhos para com seus pais. Gostei muito do texto de Efésios 6, de 1 a 4, que aponta-nos esse equilíbrio, acerca do que o pai precisa fazer, mas acerca também do que os filhos necessitam fazer em relação aos seus pais. Eu queria, queridos, pensando nesta parábola, acerca da maneira como eu e você precisamos lidar com essa questão, aprendendo a ser pai com o Pai Celestial, porque, sobretudo, a parábola nos fala acerca do que Deus é capaz de fazer em relação aos seus filhos, em relação àqueles que se rebelaram contra ele. E a primeira coisa, então, é acerca da atitude do filho. E aqui nós destacamos algumas atitudes do filho que está na casa do pai, mas nós vamos perceber como que o comportamento desse menino vai se degenerando de maneira que ele se encontra no momento de uma insatisfação contínua. E a primeira atitude do filho que temos aqui é do rompimento, é do desejo pela autossuficiência. Um filho que chega numa determinada idade da sua vida e que ele vira para o seu pai e diz: não preciso mais do Senhor, não quero viver mais debaixo da tutela do Senhor, não quero viver mais debaixo das diretrizes do Senhor, não quero mais viver para lhe obedecer, eu quero ser Senhor da minha própria vida. A primeira atitude desse filho mais jovem que chega para o pai e diz: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele repartiu os haveres. Naquela cultura, irmãos, não existia esse tipo de procedimento. Um pai não poderia repartir com o filho mais novo parte da sua herança. O que esse filho estava dizendo para o seu pai era a mesma coisa que dizer: eu quero que o senhor morra. Eu não estou nem aí para o senhor. Eu quero a parte que me interessa e pronto, acabou. A atitude do filho é a atitude de alguém que tem um pai morto e não de alguém que tem um pai vivo. E nesse menino nós vemos esta representação desse menino que quer romper com o governo do seu pai, desse menino que não quer se submeter a seu pai.
Uma das características, meus irmãos, dos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, é que filhos seriam desobedientes a seus pais. Filhos que não se submeteriam à autoridade, o governo e à direção dos seus pais. E nesse menino, nós temos esse desejo dessa vida autônoma, dessa vida independente, dessa vida autossuficiente. Ele havia se cansado do governo do pai e por isso queria administrar a sua própria vida. Já viu isso? Já viu meninos que chegaram e disseram assim: não quero mais saber do Senhor, quero trilhar a minha vida. Quando eu era adolescente, eu vivia dizendo para minha mãe: quando eu fizer 18 anos, ninguém me segura. Fiz 18 anos, fiquei bobo, irmãos. Fui para a igreja, fiquei bobo. Acabou tudo. Atingi a maioridade, acabou. Fiquei pacatão, sossegadão. Acabou a balada, acabou tudo, irmãos. Era da igreja para casa, não tinha boteco mais, não tinha bebida mais. Pronto, acabou tudo. Acabou tudo. Fiz 18 anos, sosseguei. Então, mas eu tinha aquele negócio no meu coração, porque havia muita repreensão. Não pode isso, não pode aquilo, não vá lá, não se envolva com fulano, não vá até Beltrano, tem que estar em casa tantas horas. Então eu estava assim saturado desse negócio. Não aguento mais essa vida, não vejo a hora de fazer 18 anos e fazer o que me der na cabeça. Esse menino pensava assim, um menino que rompeu, que não aguentava mais, que não queria mais viver debaixo da tutela do pai. Um menino que não tinha essa autoridade e essa arrogância. Ele não poderia jamais chegar diante do seu pai e dizer: dá-me a parte que me cabe dos bens. Jamais ele deveria ter uma atitude dessa. Primeira coisa, o desejo pela vida autônoma, pela vida autossuficiente. Uma segunda atitude, e também uma consequência que nós percebemos na vida desse menino, um tempo de desperdício. Um jovem que estava desperdiçando boa parte da sua vida, todo o seu potencial, tudo aquilo que certamente ele aprendeu na convivência com o pai, aquilo não estava trazendo nenhum benefício para a sua vida, porque o rompimento com o pai, o desejo pela autossuficiência, só estava gerando na sua vida um desperdício. Jovens julgando a sua vida fora, jovens desperdiçando um tempo precioso da sua existência. Eu gosto, meus irmãos, do texto de Eclesiastes capítulo 12, que ele nos diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. E é o tempo da velhice, porque, irmãos, deve ser profundamente decepcionante olhar para trás e saber que nós gastamos tanto tempo e perdemos tanto tempo com coisas que não valeu a pena. Tanto tempo se envolvendo com coisas que não nos promoveram, tanto tempo participando de coisas que não tiveram a capacidade de gerar na nossa vida a promoção, pelo contrário, mas de coisas e situações que tiveram a capacidade de nos colocar para baixo. Tem muito jovem fracassando na sua vida porque está jogando a vida fora, está desperdiçando a sua vida, está se envolvendo com coisas que não valem a pena. É o tempo do desperdício. O filho parte, levando todas as suas posses, sem deixar para trás nada à espera de seu regresso. Olha o que ele faz. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A ideia aqui, queridos, não é apenas de desperdício, mas é de uma imoralidade libertina. A ideia aqui é de uma devassidão sem freio. Já viu aquele jovem assim que está querendo descobrir e experimentar todas as coisas possíveis? Que rompeu com tudo quanto é princípio. Talvez lembrando aí até um movimento hippie que surgiu na década de 60, talvez, de jovens que romperam com o relacionamento com seus pais, que começaram a se misturar e que começaram a se aglomerar em determinadas localidades e praticando coisas, às vezes, assim, as mais estranhas e absurdas possíveis. Esse jovem, ele parte então para essa vida de devassidão. A vida desse jovem, meus irmãos, serve para nos mostrar que se Deus tirar a sua graça de sobre nós, entregando-nos aos nossos próprios pecados, nós iremos mergulhar cada vez mais numa vida de pecado. Porque esse menino, ele vai cada vez mais para o fundo do poço. É como se Deus tivesse tirado a graça da vida dele.
E se Deus tirar a mão dele de sobre nós, deixa eu falar uma coisa, nós vamos cavar cada vez mais profundo, porque a graça de Deus é o freio contra o pecado, e na vida do crente é o Espírito Santo de Deus. Então esse menino, ele experimenta esse tempo desse desperdício, não apenas em relação aos seus bens, aquilo que ele recebeu do pai, mas o desperdício da sua própria vida. Um jovem jogando a sua vida fora. Tem até um livro de John Piper, ele traz esse título: Não jogue a sua vida fora. Num país como o nosso, irmãos, a quantidade de jovens que têm morrido todos os dias por drogas, por assassinatos, por acidentes de trânsito, é uma coisa assustadora. Jovens que se suicidam, é uma coisa assustadora. Jovens desperdiçando um tempo precioso da sua vida, jovens se envolvendo com coisas que não valem a pena, jovens se envolvendo com coisas que não é de Deus, jovens praticando coisas que não é de Deus, jovens jogando a sua vida fora, o tempo do desperdício. Mas eu vejo uma outra coisa aqui na vida desse menino, que é o tempo da vergonha, o tempo da solidão e o tempo da necessidade. Porque o verso 14 a 16 nos diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. A guardar porcos. Detalhe, esse menino é um judeu. Quer ver algo humilhante? É colocar um judeu cuidar de um animal imundo. A descrição que temos aqui é de que o rompimento desse menino com o seu pai, assim como o rompimento do homem com Deus Criador, não é capaz de promovê-lo, mas só é capaz de humilhá-lo. O afastamento de Deus trouxe humilhação. O rompimento com Deus trouxe vergonha. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas presta atenção, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. O tempo da vergonha, o tempo da solidão e o tempo da necessidade. Cuidar de porcos era uma das coisas mais vergonhosas para o judeu. A vida longe da casa do pai, que o jovem tanto esperava, não foi capaz de trazer a realização. O pecado, meus irmãos, promete liberdade, mas o pecado traz escravidão. É uma ilusão achar que a vida longe da casa do pai vai trazer contentamento, vai trazer deleite, porque nós olhamos às vezes determinados jovens, olhamos às vezes determinados adolescentes, passamos pelas ruas e nós vemos fila de pessoas aguardando para participar de um baile funk, para participar de uma balada, e a gente fica pensando, que vida boa! Não é não, irmãos. É uma vida triste demais, é uma vida lamentável demais, é uma vida sem sentido, sem significado, porque o pecado pode prometer liberdade, mas ele traz escravidão, ele promete sucesso, mas traz fracasso, ele promete vida, mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O rapaz pensou que se encontraria nos deleites, nas orgias, no pecado da vida, mas na verdade ele se perdeu. Quando Deus é deixado de fora da vida, o prazer transforma-se em escravidão. Porque se nós somos de Deus, fomos criados por Deus, e se o pecado de nossos primeiros pais lá no Éden trouxe separação de Deus, a vida só vai ter sentido de novo quando nós voltarmos para Deus. Fora dele não há contentamento. Fora dele não há satisfação, fora dele não há alegria, fora dele não há realização. Tempo da vergonha, tempo da solidão, tempo da necessidade, mas o tempo da lucidez. Verso 16, olha o que nos diz. Verso 17, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Lembrou da casa do pai. Mas é interessante notar que esse cair em si aqui dá a ideia de que o menino recobrou o juízo. Parece que o menino estava assim, num estado de insanidade. Parece que ele perdeu
a razão, parece que ele perdeu a capacidade de raciocinar. O rapaz mudou de ideia sobre si mesmo e sobre a sua situação. E é interessante, irmãos, ele se admite como sendo um pecador. É interessante notar que esse cair em si fez com que esse rapaz tivesse não apenas uma percepção correta de si mesmo, mas também do seu pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele reconheceu que o pai era um homem generoso e que servir na casa dele era melhor do que ser livre numa terra distante. Seria muito melhor ter continuado na casa do pai, desfrutando das benesses do pai, comendo tudo do bom e do melhor, mas aquela vida não estava lhe satisfazendo, mas agora ele aprendeu a dar valor àquilo que realmente vale a pena. Irmãos, às vezes nós só valorizamos algumas coisas quando nós perdemos. Alguns jovens só vão saber o valor de andar com Deus, de viver com Deus, quando eles estiverem no fundo do buraco. Alguns adolescentes só vão aprender a dar valor a uma vida santa com Deus quando eles estiverem no fundo do buraco. Talvez numa situação irremediável. Talvez acometido de doenças sem cura. Talvez acometidos de AIDS. Talvez acometidos de outras coisas mais. Talvez aí, meus irmãos, vão acordar para a vida e vão pensar que um dia tiveram a oportunidade de não fazer isso, de não viver assim, de não romper com aquilo que é de Deus. Lamentavelmente, alguns só vão aprender a lição quando de repente experimentarem o pior da vida. É a triste realidade na vida de muitos. É a triste situação na vida de muitos. De jovens com futuro brilhante, mas que romperam com o Criador. Aí às vezes bate o desespero, bate o medo, mas o que fazer? Alguns só vão aprender a dar valor quando perder. Só vão aprender a valorizar a saúde quando não a tiverem mais. Só vão aprender a dar valor à juventude quando o tempo passar e eles não tiverem condições de fazer aquilo que um jovem é capaz de fazer. Essa é a realidade, irmãos. É a dura realidade. Mas que bom que chegou o tempo da lucidez. Mas, queridos, uma outra coisa que eu vejo na vida desse jovem, que é o tempo da atitude. Ele não apenas estava pensando consigo mesmo, mas ele toma uma atitude. Olha só o que acontece do verso 17 ao verso 20. Levantar-me-ei, verso 18, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu gosto, meus irmãos, dessas expressões que aparecem aqui, porque elas demonstram atitude, elas demonstram esse arrependimento que acontece na vida desse menino, porque o verso 18 ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. O verdadeiro arrependimento, ele vai gerar no nosso coração atitude. O verdadeiro arrependimento nunca é apenas verbalização. O verdadeiro arrependimento é mudança de direção. O verdadeiro arrependimento, ele faz com que a gente não apenas pense sobre o pecado, sobre aquilo que cometemos, mas ele faz com que eu e você tenhamos uma atitude diferente. Porque ele pensou: eu vou levantar, eu vou ir e eu vou dizer. E o verso 20, o que é que nos diz aí? E levantando-se, foi para o seu pai. O tempo da atitude. Ele se levanta, ele vai e ele diz: irmãos, nossas decisões só serão nobres se elas forem colocadas em prática. De nada adianta saber aquilo que nós devemos fazer se nós não fizermos. De nada adianta saber dos pecados que eu e você precisamos nos arrepender se nós não nos arrependermos. De nada adianta saber que devemos abandonar determinadas coisas e não abandonarmos. Não adianta nada, meus irmãos, porque o que muda a nossa história não é o que nós sabemos, mas é o que você decide e faz.
Isso é o que muda a nossa história. O tempo da lucidez, o tempo de atitude, um tempo de perdão e um tempo de restauração. E aqui então nós temos as atitudes do pai para com esse menino. O menino que rompe com seu pai, assim como o homem rompeu com Deus Criador e passou a desfrutar dos males desta vida. O pecado de nossos primeiros pais, irmãos, trouxe consequências amargas para a vida, para a existência. Mas louvado seja Deus, porque nós temos aqui a atitude desse Pai gracioso, desse Pai amoroso. E na atitude do Pai celestial, nós devemos aprender acerca do que nós podemos também fazer em relação aos nossos filhos. E na atitude do Pai, eu vejo a primeira coisa aqui, que é um Pai que tem expectativa pelo seu filho. Olha só o verso 20, que é que nos diz. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eu gosto desse detalhe aqui. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Sabe por quê? Porque a ideia do cenário aqui é de que aquele pai, todos os dias, parece que ele ficava ali da janela olhando, observando, com expectativa no coração, com desejo no seu coração, com esperança na sua alma de que aquele seu filho, a qualquer momento, haveria de surgir ali. Um pai que, mesmo sabendo que o filho o ofendeu muito, que o filho o entristecera muito, que o filho rompeu com ele, mas é ainda um pai que tinha expectativa, um pai que aguardava com ansiedade o retorno do filho. Deixa eu dizer uma coisa, tem muitos pais que estão descrentes demais em relação aos seus filhos, tem pais pessimistas demais, tem pais que já jogaram a toalha, que já entregaram os pontos, que já não acreditam mais. Não! Esse pai aqui me ensina que um verdadeiro pai sempre tem expectativa, é um pai que sempre acredita, é um pai que não desiste nunca. Esse é o Pai Celestial, um pai que está observando. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, todo sujo. Não vou viajar aqui na maionese acerca de como estava esse rapaz, mas não estava limpo certamente, estava mal cheiroso, cuidando de porco, roupa toda suja, não é? Imundo. Mas o pai o avistou, dizendo: é meu filho, esse jeito de andar é ele, não pode ser mais ninguém a não ser ele. Um pai que tem expectativa, mas um pai que tem também compaixão, meus irmãos. Olha só o que acontece aqui. Quando seu pai o avistou e compadecido dele. Compadecido dele. Um pai cheio de compaixão no coração para com aquele filho que rompeu com ele. Não era momento de acusação, não era momento de ficar julgando nada na cara, não era momento de dizer: lhe falei, eu te avisei. Não é assim que a gente faz? Eu te avisei, tá vendo aí, ó? Agora talvez você vai aprender a dar valor à vida, talvez agora você vai aprender como que é a vida, porque lá você não teve nada disso, tudo que eu te dei aqui não serviu, então agora você volta quebrado, sem nada, volta todo humildezinho. Nada disso, meus irmãos. O pai compadecido dele. Compadecido dele. Precisamos de pais que sejam mais cheios de compaixão do que pais cheios de acusação contra os seus filhos. Temos visto muitos pais apenas acusando, mas não compadecendo. E há muitos filhos, irmãos, que estão desanimados, que estão tristes, porque não veem da parte dos seus pais compaixão. E nós podemos ver na atitude desse pai, um pai que expressa isso para com seu filho. Um pai que expressa compaixão, mas um pai que também se humilha. Porque o verso 20 diz o seguinte: correndo, abraçou e o beijou. Naquela cultura, um homem naquela idade era vergonhoso correr. Um homem naquela idade não corria. E o que eu vejo aqui, meus irmãos, é que na atitude desse pai há uma atitude de um pai humilde, de um pai que se humilha, de um pai que vai até o seu filho. E aqui eu vejo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus.
Porque Jesus deixou a sua glória, Jesus se humilhou, Jesus se fez como um de nós, para salvar pecadores. Ele se humilhou, Ele se fez de gente, para vir até o encontro de pecadores, a fim de que eles pudessem ser salvos pela graça de Deus. Jesus fez exatamente isso, Ele se humilha, Ele deixa a sua glória, Ele deixa toda a sua pompa, Ele deixa toda a sua honra, para ir até aquele filho, correndo de maneira quase que vergonhosa. Um pai que se humilha, um pai que acolhe, um pai que sabe demonstrar afeto. Irmãos, olha que coisa linda. Será que havia necessidade de Jesus usar esses pronomes aqui? Olha só a atitude do pai. O pai, compadecido dele, correndo, o que o pai faz? O abraçou e o beijou. Qual foi a última vez que você deu um abraço substância no filho assim? Um abraço substância mesmo. Nós somos, às vezes, de pouco contato físico. E eu falo de experiência própria. Lá em casa a gente nunca foi criado assim com muito dengo. O negócio era muito na base do porrete mesmo. E era porrete mesmo, irmãos. Tinha que ser macho. Meu pai tinha um negócio assim que para ser macho tinha que entrar no porrete mesmo. O trem era para pegar mesmo. E aquele negócio meio que endureceu a gente assim. Está entendendo? Não teve muito esse negócio de afago, não. Então o papai não afagava, não. O afago era na cinta mesmo, era no porrete mesmo. Então a gente tinha que ser um negócio meio que espartano, assim. Um negócio meio que espartano. O trem era tenso demais. Então, mas eu vejo como que, gente, um abraço. Esse negócio ecoa no coração da gente assim por 1000 anos. Um abraço de um filho. Fala sério. Um pai que é capaz de chegar para o seu filho, o abraça e o beija. Gente, então eu pensei comigo, eu quero ter uma família, mas não para criar os meus filhos a nível Não, mas eu quero fazer diferente, eu quero abraçar mais, eu quero beijar mais, eu quero ser mais presente, eu quero me declarar mais, eu quero dizer como eles são importantes para mim, eu quero dizer como que eu me realizo neles, como que eles são a realização da minha vida. E nós precisamos disso, queridos, nós precisamos ser pais mais amorosos, nós precisamos ser pais mais afáveis, nós precisamos ser pais mais carinhosos com os nossos. Porque se você não beijar o seu filho, se você não abraçar o seu filho, outro vai abraçar. E esse que vai abraçar, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Ou você se aproxima, ou outro se aproxima. E o que se aproxima pode destruir a vida do seu filho. Então, queridos, é melhor nós acolher. É melhor nós expressarmos afeto. É melhor nós expressarmos carinho. Um pai que acolhe, que sabe expressar afeto. Jesus está usando a figura desse pai para dizer que Deus é assim, capaz de expressar sentimento. Isso é lindo demais na paternidade divina. Um Deus que nos acolhe, um Deus que nos afaga, um Deus que nos beija. Louvado seja Deus por isso. Outra coisa, um pai que sabe perdoar. Verso 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Teu filho. Veja, queridos, que o pai, ele demonstrou perdão total e plena restauração no relacionamento com o seu filho. Porque, veja, o filho, ele preparou o discurso, tudo certinho, tudo redondinho, acerca daquilo que eu vou fazer, e o filho começa a dizer acerca do que ele faz, ou do seu arrependimento. Olha a atitude do seu pai. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aqui, queridos, nós já temos um sinal de honra, porque essas roupas eram usadas pelos servos de honra, pelos convidados de honra. Nós temos na atitude do pai quando ele diz: ponde-lhe um anel no dedo. Esse anel era símbolo de autoridade. O pai diz: põe sandália nos pés, porque os escravos andavam descalços, e as sandálias indicavam que o filho tinha posição de homem livre de novo. Não era escravo mais, era alguém livre. E o pai diz: e trazei o novilho cevado.
O novilho cevado, irmãos, era reservado apenas para a mais especial das ocasiões. Não era uma festinha qualquer, era a grande festa, era a grande celebração, era o novilho cevado. Então, com isso, o pai está demonstrando aqui uma total reintegração, o pai está demonstrando uma plena restauração. O pai que esperou o filho, que nem esperou o filho terminar de pronunciar, ele demonstra a ansiedade de Deus em perdoar. Queridos, Deus é assim. Deus, ele parece viver em estado de ansiedade, esperando da parte das suas criaturas arrependimento. Assim como esse pai, o filho desobediente havia envergonhado a família e a vila toda. A atitude desse menino era passível de morte. Mas o pai o acolhe, o pai caminha com ele, o pai o restaura plenamente, o pai está dizendo publicamente: esse meu filho foi perdoado, esse meu filho foi restaurado. Eu gosto, meus irmãos, daquele texto de Jeremias 31, 34, que diz que Deus é aquele que perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais. Não há acusação, porque quem acusa é Satanás, mas uma vez perdoados não há mais acusação. E o que o Senhor faz conosco? O Senhor, ele nos coloca uma nova roupagem, uma nova vestimenta em Cristo Jesus. E o que ele faz? Ele nos sela com o seu Santo Espírito. Ele nos purifica de todo pecado. Um pai que perdoa, um pai que celebra, porque o verso 22 a 24, irmãos, nos mostra aí que a casa agora está em festa, o novilho cevado, todo mundo comemorando. O pai não se contém de vibração, porque o verso 23, trazei, matai o novilho, comamos e regozijemo-nos. Irmãos, com isso Jesus está mostrando que a qualidade da vida do reino é também de alegria. Às vezes nós vivemos uma vida cristã triste demais, nós vivemos uma vida cristã pesarosa demais, murmurante demais, sem graça, sem colorido, sem vibração. E nessa parábola a alegria aparece nas 3 ocasiões, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Mas essa festa não pode ficar lá, ela tem que acontecer aqui. Celebração, uma família que sabe celebrar a vida, uma família que sabe se reunir para congratular. Eu me lembro de uma família que todas as vezes que eles se reuniam, era para brigar. Podia escrever, está todo mundo reunido, podia contar o tempo, daqui a pouco vai estourar uma briga. Não dava outra, começava a falar de dinheiro, começava a falar de coisas, começava a falar de negócios, rapidinho o pau quebrava. Uma família que não sabe celebrar, e aqui nós temos uma família que precisa aprender a celebrar a vida. Um pai conciliador, porque olha só do verso 25 a 32, o filho mais velho está revoltado, está chateado. Conforme nós falamos, temos aqui a representação dos escribas e fariseus. Mas eles também não ficam de fora, porque o verso 25 nos diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Precisamos de pais conciliadores. Precisamos de pais pacificadores. O filho mais velho não aprendeu a relacionar-se com o pai baseado no amor e na graça, mas baseado na recompensa por comportamento meritório. É um filho que disse: pai, há tantos anos que eu estou com o senhor nunca me deu um cabritinho. Um filho que aprendeu a relacionar-se com o seu pai baseado na lei da recompensa, não baseado na lei da graça. E nós criamos às vezes os nossos filhos assim, não por graça, mas por mérito. Estimulamos tão somente acerca disso, de que fazendo por merecer eles vão receber. E esse menino tinha um relacionamento baseado com seu pai, não na graça, mas baseado na lei, baseado no merecimento. Tantos anos eu estou te servindo sem jamais transgredir uma ordem tua, o senhor nunca me deu um cabrito. Agora, quanto a esse teu filho aí, o senhor mandou matar um novilho cevado. Um pai conciliador, mas um pai que
não apenas vive, mas que estimula e pratica a comunhão com os seus. Porque o verso 31 e 32, olha só, o menino coloca tudo, é o teu filho, tudo no singular. Mas aí, olha só o que o pai faz no verso 31 e 32. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, não é esse meu filho, é esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É assim que é a vida, é assim que é a paternidade, é assim que Deus faz com o pecador que se arrepende, e é o exemplo para a nossa paternidade hoje acerca daquilo que devemos fazer em relação aos nossos filhos, indiferente da maneira como eles têm lidado, como eles têm tratado, mas o que não pode acontecer é a gente deixar de ter no coração a certeza e a expectativa em relação à restauração daqueles a quem nós amamos. E eu termino, irmãos, pensando aqui algumas coisas nesse sentido, do que eu e você podemos aprender com esse texto. São muitas coisas, evidentemente, e não vou compartilhar todas elas. Mas eu penso, primeiramente, que uma vida vivida longe de Deus é um desperdício. Uma vida vivida longe de Deus é um desperdício. Não desperdice a sua vida. Viva para o Senhor Jesus. Você, meu jovem, você adolescente que aqui está, você que é tentado de repente a se envolver com coisas que você sabe que não é de Deus, não desperdice esse tempo precioso da sua vida, não desperdice sua vida com coisas fúteis, não desperdice a sua vida com coisas que são aparentemente agradáveis aos olhos, mas que vão trazer tristeza para o seu coração. Cuidado, porque uma vida vivida longe de Jesus é uma vida que não vai trazer-lhe significado, não vai trazer-lhe alegria. Outra coisa que eu aprendo aqui é que as adversidades, elas se constituem numa grande oportunidade de reflexão no que diz respeito à minha vida com Deus. Esse menino só aprendeu a dar valor à casa do pai quando ele perdeu tudo que tinha. Irmãos, tem algumas pessoas que só vão aprender talvez algumas coisas da vida a olhar para cima quando eles estiverem deitados, infelizmente. Infelizmente. Tem algumas pessoas que só vão aprender a olhar para cima quando estiverem deitados. Esse jovem aprendeu algumas coisas quando ele estava no fundo do poço. No fundo do poço. E é por isso que o salmista, talvez, ele pôde dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesses os teus decretos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119. Outra coisa é que essa parábola serve para nos mostrar que um dia houve um rompimento no relacionamento entre criatura e Criador. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles quiseram seguir as suas vidas à parte de Deus. Eles quiseram seguir uma vida autônoma, eles quiseram seguir uma vida independente. Por isso, queridos, a necessidade de Jesus ter entrado na história para trazer reconciliação, para trazer restauração, porque a palavra de Deus diz que o homem está rompido no seu relacionamento com Deus, o homem é inimigo de Deus, o homem está debaixo da ira de Deus, o homem está sujeito a todas as misérias nesta vida, a própria morte e as penas do inferno para sempre, irmãos. Não tem jeito. Só há duas opções nesta vida: ou é céu ou é inferno, não tem o meio caminho, não tem alternativa. Ou nós estamos em Deus, em paz com Deus, ou nós estamos debaixo da ira de Deus, não tem outro meio, não tem outro caminho. Ou é o caminho da paz, o caminho da reconciliação apontado pelo próprio Deus em Cristo Jesus, porque nós só podemos ter paz com Deus em Cristo. Em Cristo. Por isso nós precisamos de paz, porque o relacionamento do homem com Deus foi rompido por causa do pecado. E mais, essa parábola serve para nos ensinar que, assim como numa casa comum, o fato de nós estarmos perto não significa que nós temos comunhão familiar. O fato de estar junto não significa que há comunhão, não, irmãos. Porque aquele filho mais velho estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai.
O filho mais velho estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com seu irmão. Estavam vivendo debaixo do mesmo teto, mas cada um cuidando da sua vida. E às vezes é assim com a gente. Estamos debaixo do mesmo teto, mas não tem comunhão. Estamos juntos, mas longe uns dos outros. Estamos juntos, mas distantes uns dos outros. E eu termino, resumindo, evidentemente, dizendo que o verdadeiro arrependimento, ele muda não só os nossos pronunciamentos, mas ele muda as nossas decisões e as nossas atitudes. Porque esse menino, ele primeiro chegou para o pai e disse: pai, dá-me. Mas agora ele disse: pai, trata-me. Ele queria ser senhor da sua própria vida, mas ele volta para a casa do pai querendo ser um servo do pai. Ele esperava encontrar misericórdia no mundo, mas ele encontrou miséria no mundo. Porque misericórdia é só na casa do pai. No mundo não. No mundo as coisas são implacáveis. Então, meu querido, se a sua comunhão com Deus está rompida, nós não vamos conseguir ter comunhão com os nossos irmãos também. O filho mais velho conversou com o servo, mas se negou a conversar com seu irmão. E eu penso que mais do que nunca, eu e você, precisamos da graça de Deus, que traz restauração no meu relacionamento com Deus, mas de uma graça de Deus que traga restauração no relacionamento familiar. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que a nossa casa seja uma casa onde nós aprendamos a viver a paternidade para a glória de Deus.